Gabigol está em reta final de contrato com o Flamengo, mas pode recuperar prestígio com torcida. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, quando reencontra o Bahia, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a decisão, o rubro-negro tem uma série de desfalques e aposta em Gabigol como esperança de gol após grave lesão de Pedro. Antes de mais nada, Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última quarta-feira em treino com a seleção brasileira. Com o camisa 9 fora dos gramados até 2025, o Flamengo volta a depositar todas as fichas em Gabigol. Em resumo, o camisa 99 está em reta final de contrato com o Flamengo. Isso porque o vínculo de Gabigol com o clube vai até dezembro de 2024. Apesar disso e da má fase do atacante, o rubro-negro aposta na volta por cima de Gabriel Barbosa com o manto sagrado. No momento, o Flamengo corre contra o tempo para que Gabigol fique à disposição novamente. O camisa 99 está em processo de transição para voltar aos gramados após se recuperar de lesão na posterior da coxa. A expectativa é de que o atacante seja titular contra o Bahia, na próxima quinta-feira. Além de Gabigol, outra aposta do Flamengo é Carlinhos. O jogador tem sido a terceira opção no ataque rubro-negro. Contudo, com a lesão de Pedro, o atleta deve formar dupla no setor ofensivo do mais querido na Copa do Brasil. Apesar das alternativas no elenco, o Flamengo volta ao mercado após o fechamento da janela de transferências na última segunda-feira. A ideia do mais querido é encontrar um substituto com as mesmas características de Pedro. Pedro estava voando na temporada. Foram 30 gols em 43 partidas e artilharia do Brasil. O bom desempenho fez o atacante voltar para a seleção, mas, com a amarelinha, o jogador se machucou e não joga mais em 2024. Como o atleta se lesionou a serviço da CBF, o Flamengo vai acionar a FIFA para conseguir uma indenização. A entidade máxima do futebol mundial tem o programa da FIFA de proteção dos clubes, que paga o valor proporcional anual do salário do atleta machucado pela seleção aos times. Para conseguir a indenização, o Flamengo precisa realizar o pedido dentro de um prazo de 28 dias posteriores à lesão. Ficando comprovado que é uma lesão de longo prazo, o Flamengo tem que abrir o pedido de compensação dentro dos 28 dias a partir do acidente. A cobertura, encerra no momento que ele retoma os treinamentos. Então, ao voltar a treinar, esse é o gatilho final para interromper o pagamento da cobertura, disse o advogado especialista em direito esportivo, Eduardo Carleso, ao GE. Limite. O programa da FIFA tem um limite para efetuar o pagamento nesses casos, que é de R$ 46,77 milhões por ano para um atleta individualmente. Além disso, o período máximo de suporte é de 365 dias. A lesão de Pedro tem previsão de recuperação de aproximadamente 9 e 12 meses. Flamengo vai ao mercado. Sem Pedro, o Flamengo vai analisar nomes para repor o desfalque do artilheiro. No entanto, as opções são escassas. Afinal, a janela de transferências está fechada. Portanto, sobram apenas os jogadores sem contrato, os da Série B e os que não completaram 7 partidas na primeira divisão. Um dos nomes pedidos pelos torcedores é o de Memphis Depay, que não renovou o contrato com o Atlético de Madrid, ESP. Contudo, o salário do holandês assustou a diretoria rubro-negra e o negócio é considerado difícil neste momento do ano. Veja 5 opções de contratação para o Flamengo após lesão de Pedro. Clube busca substituto. Caiu como uma bomba no Flamengo a informação que de Pedro está fora da temporada. Nesta quarta-feira, o atacante teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará de 9 meses a 1 ano para voltar aos gramados. Como a janela de transferências está fechada, o rubro-negro poderá contratar jogadores livres no mercado em 2024. Confira alguns atacantes que se encontram nesta situação. Atacante sem contrato. Memphis Depay, Holanda. Anthony Martial, França. Ben Yedder, França. Choupo-Moting, Camarões. Mariano Dias, República Dominicana. Memphis Depay foi oferecido ao Flamengo há algumas semanas.
Porém, o salário do jogador assustou, já que a pedida é de aproximadamente 2,5 milhões de reais. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o clube não pretende buscar jogador agora, principalmente por conta dos custos. O departamento de futebol vai se reunir para encontrar algum atacante livre no mercado e avaliar o cenário. O Coluna do Fla preparou a lista de atacantes que jogaram recentemente no exterior e que estão livres no mercado. Além disso, o Flamengo só pode contratar atletas que estão na Série B do Brasileirão ou quem fez até 6 jogos na primeira divisão. Portanto, o Mengão vai analisar bem as opções para definir qual será o alvo com a finalidade de substituir Pedro. Caso o Flamengo consiga contratar rapidamente o substituto de Pedro, poderá, sim, utilizá-lo na Copa do Brasil e na Libertadores. Porém, no mata-mata nacional, apenas na semifinal, caso o Mengão elimine o Bahia das quartas. Já no torneio continental, o rubro-negro pode escrever 3 jogadores para os embates com o Peñarol, Uru. No entanto, as vagas devem ser preenchidas por Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata e Alex Sandro.